estou aqui hoje com a doutora Marcilene, que vai nos falar um pouquinho sobre um tema muito polêmico. Assédio moral, assédio sexual e bullying. São coisas que são hoje praticadas, principalmente no trabalho de muita gente, e nós vamos esclarecer aqui a nossa dúvida de hoje, ou as dúvidas das pessoas, com a doutora Marcilene, que vai falar acerca desse assunto. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora, em que consiste o assédio sexual? Geralmente, ele é praticado, a maioria dos casos, é praticado no ambiente de trabalho. Geralmente, a vítima também é a mulher. O superior dele, o chefe ou o gerente, alguém superior a essa mulher ou essa pessoa, ele constrange ela com insinuações para obter uma vantagem, além do ambiente de trabalho. Digamos, uma insinuação para o ambiente sexual, fazendo um favorecimento, insinuando através de palavras, de gestos, de atitudes, de escritas. Isso vale também, no caso, para o homem, né? Se a mulher for chefe e a mulher constrangê-lo, também vale. Vale para ambos os sexos. Então, ele se sente constrangido a fazer aquele tipo de atividade no ambiente para ter um favorecimento. E se ele se nega ou ela se nega, aí esse assédio se torna-se mais intensivo. Ele intensifica de gestos, passa por palavra propriamente dito, ou pode ser expresso claramente, mas sempre com essa intenção de obter o que a pessoa quer, um relacionamento sexual com a pessoa. No caso da pessoa não aceitando isso, qual é o posicionamento dela? Primeira coisa, ela não pode se fechar, ela tem que romper o silêncio, ela tem que comunicar aos colegas, expor essa situação. Eu sei que é uma situação vexatória, mas é bom que ela comente com os outros colegas para que os colegas fiquem sabendo o que está acontecendo. Depois, ela pode se dirigir aos recursos humanos da empresa, relatar isso ao responsável dos recursos humanos. Mediante essa atitude, realmente não houve nenhum retorno, ela pode ir ao Ministério Público, pode lavar um boletim de ocorrência e pode até promover uma ação trabalhista, objetivando esse constrangimento que ela está tendo. Ela precisa de ter alguma prova, algum documento para fazer isso? Porque às vezes a pessoa falou, ficou só na palavra, né? Ela precisa de uma filmagem, ela precisa gravar alguma coisa para provar que isso está acontecendo? O ideal é realmente que ela junte um número maior de provas, né? A gravação, claro, vai passar por perícia técnica. A filmagem também. Mas, assim, um meio bem tranquilo que é reconhecido depois que se lavra uma ata notorial seria por WhatsApp. Ela pode documentar esse assédio através do WhatsApp. E e-mails também pode ser feito. E a melhor prova seria testemunhas. A partir do momento que ela ingressa com uma ação trabalhista movida pelo assédio sexual, a empresa, que é responsável objetiva, ela poderá, mediante uma sentença favorável, fazer a rescisão do trabalho, ou seja, essa empregada ou esse empregador vai receber todos os direitos dela. Então, é como se ela fosse demitida, com todos os direitos legais previstos na legislação trabalhista. Por outro lado, também pode ser tipificado na esfera criminal. Então, uma pessoa que for julgada, condenada por um assédio sexual, ela pode ter uma penalidade de 1 a 2 anos de detenção. Então, é algo sério, tanto na esfera penal quanto na legislação trabalhista, bem como daria também danos morais. Passa muito da hora, eles não estão nem aí pra gente. E se a gente for reclamar, eles pegam e xingam a gente. Quer dizer, hora extra sem ser paga. Sim, você paga e horário também demais, assim, trabalhar 12, 13 horas por dia, assim, é muito tempo. O que se dá a conotação de assédio moral dentro do trabalho, fora do trabalho, assédio moral? Então, especificamente no ambiente de trabalho, que também é algo muito grande, um número enorme de ocorrências, ocorre quando a pessoa também é subordinada a alguém, ou pode ser o inverso. Pode ser o inverso quando, geralmente, a vítima
o agressor é um funcionário e a vítima, na verdade, é o superior dela. É raro isso acontecer, mas acontece. E até também pelos colegas de trabalho. Geralmente, a pessoa é posta em situação vexatória. Às vezes, é colocado em xeque o profissionalismo dela, é colocado em xeque as vestimentas que ela usa, é considerado também o descaso para com ela. Então, de repente, uma reunião ali, o chefe ou alguém chega, não cumprimenta essa pessoa, ou não fala com ela publicamente, fica nítido que ela está sendo constrangida mediante as outras pessoas. Isso também é um assédio moral. E o fato também de deixar ela com uma autoestima em baixa, né? Colocando ela como uma pessoa incapaz de fazer aquela atividade, ou até mesmo colocando muitas tarefas para ser executadas. Isso no ambiente de trabalho. Fora desse ambiente, o assédio moral justamente é isso, para colocar a pessoa com baixo nível de autoestima, colocar ela como uma pessoa inútil, uma pessoa, digamos assim, que não tem capacidade para várias áreas, não só profissional, faz com que a pessoa fique constrangida ao ponto de procurar até um profissional, um psicólogo, e fique inibida de sair de casa, de ter relacionamento com os amigos. Então, a pessoa fica realmente fechada para o mundo por conta desse assédio moral. Nós, hoje, principalmente, vemos que dentro das empresas, as pessoas têm que desempenhar mais de uma função. A pessoa, muitas vezes, tem que ser polivalente, assumir vários cargos. Isso também é uma maneira de constranger a pessoa, porque às vezes ela não se dá bem num outro cargo, ela não consegue fazer uma outra coisa, ou uma carga excessiva de trabalho. Isso também se configura como assédio moral? Sim, é configurado quando existe o acúmulo de tarefas. Isso também é considerado moralmente. Por quê? Porque a pessoa, com acúmulo de trabalho, ela não vai conseguir desempenhar o seu melhor. Ela vai realmente deixar a desejar. E ao momento que ela não consegue acumular um monte de funções, o trabalho dela realmente vai estar restrito, e ao ponto do superior, ou a pessoa que ela é subordinada, vai chegar até ela e vai falar: você não é capaz de fazer essa atividade. Então, mas ela não que ela não seja capaz, é que o acúmulo de função fez com que realmente ela não conseguisse concluir aquelas atividades. E nesse caso também ela pode procurar os seus direitos? Ela pode realmente procurar os seus direitos, ela pode realmente ingressar com ação. Nesse caso, se for um ambiente trabalho, a justiça competente, a justiça do trabalho, que ele, de acordo com a emenda 45, qualquer assédio, seja sexual ou moral, é elegido pela legislação trabalhista. Ele que é o juiz competente para julgar. E ele pode atribuir uma indenização para essa pessoa, por conta desse constrangimento mediante a prova, que pode ser feita por vários tipos de meios, como foi relatado no assédio sexual, como outros também. E o principal é a testemunha. Agora, doutora, se essa pessoa que nos assiste agora, ela já saiu do trabalho devido ao assédio que teve e ela não procurou os seus direitos, ela não fez nada, ela pode ainda assim hoje, passado algum tempo, recorrer a isso, procurar os seus direitos? Sim, ela pode, tem um prazo. Se for um ambiente de trabalho, ela tem um prazo de 2 anos, contar a partir da saída dela da empresa. Ela pode realmente pleitear, juntar as provas, conversar com colegas que já estão na empresa ou já saíram, que podem realmente testemunhar, que presenciaram esses atos, tá? E, de repente, fora do ambiente de trabalho, ela também pode procurar um profissional do direito para ingressar com a ação de danos morais. Também tem um período até maior, de 3 anos. Então, a pessoa pode recorrer, porque quando ela está trabalhando, eu acredito que muitas pessoas hoje, para não perder o emprego, elas nem vão atrás, mas quando elas saem, eu acho que elas ficam até mais à vontade para procurar um advogado para colocar isso num processo. Justamente, elas ficam um pouco intimidadas por fato de estar trabalhando, promover uma ação contra o empregador. Mas ela tem esse período de 2 anos que ela pode realmente promover essa ação e vai ser julgada, vai estar dentro do tempo hábil e vai ser apreciado essa situação. Sendo deferida, ela vai ter uma indenização, todos os direitos delas na esfera trabalhista vai ser realmente apreciado. E a senhora também colocou o lado inverso, quando o empregado constrange o empregador. Isso também é possível? Isso é possível também. Então, de repente, tem o seu chefe, aí você, de repente, vamos supor, um caso, né, fictício, eu quero tomar o lugar dele. Então, eu vou
constrangendo eles aos poucos, fala, olha, você não se posicionou naquela reunião, eu acho que você poderia ser melhor, eu acho que foi o falho, ou até entre os amigos também pode fazer um tipo de um complô contra ele, dizendo que ele se veste mal, ou fala mal, ou não tem qualificação. Então, ele cria um clima ao redor do seu chefe, ao ponto dele ficar também constrangido e ao ponto também dele sofrer o assédio moral, ao ponto dele pedir até para se aposentar ou até pedir uma licença, porque o assédio moral vai gerar um problema psicológico na pessoa, ao ponto dela não conseguir ir mais ao trabalho, não se expor mais diante das pessoas, por conta desse sentimento que realmente ficou imbuído nela, ao ponto dela não poder reagir. Então, isso é gradativo, né? Um pouquinho de assédio moral todo dia vai chegar a um ponto que a pessoa vai procurar um psicólogo para resolver o problema. Bom, eu era a esquisitinha da sala. Eu era tipo a nerd, então ninguém falava comigo, eu já era bem extrovertida. E, tipo, meio que fazia questão que as pessoas faziam questão de não falar comigo, então eu era totalmente excluída. Isso te acarretou assim algum problema? Muitos problemas. Até hoje eu sou extremamente insegura em interação social. Tipo, eu fico pensando o que a pessoa vai achar de mim, o que ela vai pensar de mim. Aí eu faço de tudo para as pessoas gostarem de mim. Então, tipo, eu crio essa pressão dentro da minha cabeça para as pessoas gostarem de mim. Bullying geralmente cometido mais na idade menor, com crianças, né? A gente vê o assédio muitas vezes no trabalho, o bullying muitas vezes dentro da escola. Como se comportar nos casos de bullying? Então, especificamente o bullying, né, o maior número é realmente causado dentro da escola, com adolescentes, com crianças e adolescentes. Mas só um detalhe, ele pode ser aplicado também em outras esferas, nos outros ambientes. Mas especificamente no ambiente escolar, a criança ela é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se a criança foi constrangida, sofreu esse constrangimento no ambiente escolar, a mãe pode se dirigir a uma delegacia especializada, fazer um boletim de ocorrência, que vai ter o profissional lá que vai chamar a outra parte, seja uma outra criança, o responsável dessa outra criança, ou até mesmo os funcionários da escola, vai chamar para ser ouvido, porque realmente é considerado crime. O que a criança, os pais devem fazer nesse caso? Primeiramente, os pais têm que observar o comportamento da criança. Ao chegar em casa, se fica muito isolado, se ele digamos, perde sono à noite, se ele tem algum comportamento, algum tipo de problema de saúde, se, digamos assim, no corpo da criança se tem alguma marca, alguma coisa. A criança começa a ter distúrbios, então? Distúrbios no sono, ela fica realmente mais isolada, ela, digamos assim, o rendimento escolar diminui, ao ponto de chegar num período de ir para a escola, ela não querer ir para a escola. Então, os pais têm que ficar muito atentos a isso. Primeiro passo. Que não é muito normal, né? Geralmente a criança gosta de interagir, de brincar, a criança gosta de ficar na creche. Quando ela começa a ter hábitos estranhos, alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Por isso que realmente a atenção dos pais é essencial para detectar o bullying. A partir do momento que é detectado, elas teriam que procurar os municípios que têm as delegacias especializadas, que é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela pode se dirigir a uma dessas delegacias e fazer o boletim de ocorrência. Os municípios que não têm a delegacia especializada, pode procurar qualquer delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência. Provavelmente vai ser encaminhado para o departamento correto, que vai analisar essa situação e vai chamar a parte o agressor para se justificar, para explicar o que aconteceu. E se a vítima for o agressor for outra criança, ela pode ser advertida, ela pode tomar penalidade, isso é previsto no estatuto, e os pais também podem ser advertidos no comportamento dessa criança sendo agressiva com a outra, ou um adulto também pode ser penalizado com isso. Tá, vamos falar um pouquinho agora de racismo. Eu acho que é um pouco pior, né? Na lei, racismo. O que pode caracterizar-se o racismo? A pessoa realmente demonstrar um preconceito na cor da pele de outra, pode ser homem ou mulher, simular aparências com animais também, que a gente
ultimamente teve um comentário de chamar uma pessoa negra de macaco, alguma coisa nesse sentido também, e isso é um tipo de racismo também. Nós tivemos até um caso que muito repercutiu, o goleiro do Santos, o goleiro Aranha, num jogo no Rio Grande do Sul, onde uma jovem simulou, fez gestos, e isso repercutiu e muito aí. A família dela também sofreu com tudo isso. Quer dizer, isso serve para qualquer esfera, em qualquer lugar, né? Exatamente. Isso também pode ser falado ou pode ser demonstrado com gestos, caricaturas. Tudo isso demonstra realmente o racismo. E o racismo, pela legislação penal, é um crime que ele é inafiançável. Então, a pessoa que sofreu esse tipo de preconceito, ela deve se dirigir a uma delegacia de polícia mais próxima da sua residência, narrar o fato, dizer quem fez, quem foi o ofensor e depois aguardar o procedimento que vai gerar realmente uma ação penal contra essa pessoa. O ideal mesmo é que ela tenha provas. A principal das provas que a gente fala são testemunhas. É que, evidentemente, melhor que não sejam parentes, mas mediante, se for um parente, pode ser ouvida, né, como informante, mas o ideal mesmo que não seja. E ela pode comprovar que houve esse crime de racismo, que também pode ser amparado na esfera civil também com um pedido de indenização. Agora, doutora, preconceito. Quando é que uma pessoa ela pode se sentir vítima de um preconceito? Preconceito sexual, preconceito de aparência. Quando é que isso se encaixa dentro da lei? Isso deve acontecer também muito no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa tem uma tatuagem, às vezes é uma opção sexual da pessoa. Como é que ela pode... Como podemos ver isso? Então, por exemplo, numa entrevista de admissão de emprego, um exemplo. Essa pessoa, digamos assim, sente que a outra parte não deixou de contratar ela por esse requisito, por aparência física, ou de repente pela cor da pele, ou pelas vestimentas, isso tem que, infelizmente, na prática, para a gente comprovar isso é um tanto difícil. Mas existe meio sim de comprovar, principalmente com testemunhas ou, de repente, algo escrito. Mas esses constrangimentos, geralmente, é um pouco difícil a pessoa expor, não vou te admitir por causa desse problema. Então, teria que ser bem sutil, analisar como é que foi, tirar mais respostas mais precisas, por que não foi. E o meio melhor de comprovar isso é também com testemunhas. Estamos com a doutora Marcilene, falamos um pouco desse assunto polêmico, vimos aí as ruas e muitas pessoas dando a sua opinião.